Vamos mergulhar hoje em 1549, um ano bem marcante para a história do Brasil, né? É o ano que Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, desembarca em Salvador. Só que ele não veio sozinho. Junto com ele chegaram os primeiros jesuítas. O líder era Manuel da Nóbrega. E nosso foco aqui é entender o que as fontes nos dizem sobre a missão desses padres. O que eles vieram fazer, né? Parecia ter um objetivo duplo: catequizar os indígenas e, ao mesmo tempo, ajudar Portugal a, digamos, se estabelecer por aqui. Mas, claro, olhando as fontes, a gente vê que a história é sempre um pouco mais cheia de nuances. Exatamente. E o contexto é fundamental para entender isso, né? Portugal percebeu, ali no meio do século XVI, que só explorar o pau-brasil não ia garantir a posse da terra. Era preciso mais: povoar, administrar de fato e, claro, impor a fé católica. Era parte do pacote colonizador. E a Companhia de Jesus, que era uma ordem religiosa nova, fundada pouco tempo antes, em 1540, ela apareceu a ferramenta ideal para essa tarefa. Então eles chegam lá, na Bahia, em 29 de março de 1549, uma data bem específica. Certo. E quem eram as figuras principais nessa chegada, que as fontes destacam? Você mencionou o Manuel da Nóbrega. Sim, Nóbrega era o líder inicial, o organizador. Ele que montou a estrutura da catequese e fundou os primeiros colégios, os aldeamentos, que eram basicamente povoados para reunir os indígenas, né? Facilitava o trabalho deles e o controle português. Tem registros disso em Salvador, São Vicente, e tem uma carta dele de 1549 mesmo, que dá uma ideia da visão inicial. Ele fala algo como: esta terra é de bons ares e os gentios são de boa índole, capazes de receber nossa santa fé. Essa ideia da boa índole é interessante como ponto de partida, mas a realidade se mostrou mais complexa, né? Com certeza. E alguns anos depois, em 1553, chega outra figura que se tornou muito famoso: José de Anchieta. É isso. Isso mesmo. Anchieta chegou um pouco depois e ele tinha uma habilidade especial com línguas que as fontes ressaltam muito. Ele aprendeu tupi, mergulhou fundo mesmo, a ponto de escrever a primeira gramática tupi. Uma gramática. Isso devia ser uma ferramenta incrível para eles. Incrível. Não só para ensinar o catecismo, mas para se comunicar, negociar, tentar pacificar algumas tribos. Anchieta parecia otimista no início. Numa carta de 1554, ele diz algo como: com grande gosto e facilidade aprendem a doutrina. Tá, então a gente tem Nóbrega organizando, Anchieta facilitando a comunicação. Mas essa missão jesuítica, o que as fontes revelam sobre a função dela? Era puramente religiosa ou tinha, assim, outras intenções por trás? Olha, tinha muito mais coisa envolvida. É aí que fica fascinante, né? As fontes mostram claramente como a fé e a política andavam de mãos dadas. Catequizar significava também organizar os indígenas nos aldeamentos. E isso servia diretamente aos interesses da coroa portuguesa. Facilitava o controle, o acesso à mão de obra. Era uma ferramenta espiritual, sim, mas também política e administrativa. O próprio Anchieta deixou isso bem claro numa carta de 1560. O que ele disse? Ele escreveu: trabalhamos dia e noite por trazer os índios à amizade de Deus e do rei. Percebe? Deus e o rei, a ligação é explícita. Entendi. Fé e poder ali juntinhos. Mas, além da religião e da política, teve um outro impacto forte que sempre é mencionado, que é a educação, né? Sem dúvida alguma. Eles foram pioneiros nisso aqui no Brasil. Fundaram as primeiras escolas, colégios importantes. O Colégio da Bahia é um exemplo clássico. Ele foi a semente do que séculos mais tarde se tornaria a primeira faculdade de medicina e, eventualmente, a primeira universidade do Brasil. É um legado educacional que começou ali, com eles. Que interessante. E para a gente não ficar só nos grandes planos e estruturas, as fontes também trazem os detalhes mais, digamos, do dia a dia que ajudam a visualizar a época. Simples, improvisada. Mostra a precariedade do começo, né? Totalmente diferente da imagem das grandes igrejas que vieram depois. Exato. E outra curiosidade: Anchieta, além da gramática, escrevia poemas. E não só em latim, mas também em tupi. Poemas em tupi, que incrível. Uma tentativa de diálogo cultural ali, talvez. Talvez. Mostra a complexidade dele, né? Não era só um missionário.
Era um intelectual tentando navegar entre dois mundos. Mas essa navegação não foi tranquila, imagino. As fontes falam sobre resistência indígena. Como foi essa recepção na prática? De forma alguma foi tranquila. As fontes são bem claras quanto a isso. Houve muita resistência. Muitos povos indígenas lutaram para manter suas crenças, sua cultura, seu modo de vida. Isso gerou muitos conflitos, muita violência também. Não foi um processo de aceitação passiva, longe disso. Mesmo Nóbrega, que falou da boa índole, depois reconheceu as dificuldades, né? Sim, numa carta de 1552 ele já pondera. Os gentios têm costumes muito diferentes, mas não são de difícil conversão, se houver paciência e caridade. Ou seja, ele já indica que a coisa não era tão simples assim. E é interessante notar que, em alguns momentos, os próprios jesuítas atuaram como mediadores, tentando apaziguar conflitos entre os colonos portugueses e algumas tribos. Era um papel complexo. Então, tentando amarrar tudo o que a gente viu nas fontes, a chegada dos jesuítas em 1549 foi realmente um divisor de águas. Eles não só tentaram impor uma religião, mas acabaram moldando muita coisa: cultura, educação, até o uso de línguas na colônia. Como o material de base diz, a presença de Nóbrega e Anchieta deixou marcas profundas que ainda ecoam até hoje. É forte isso. É muito forte, e essa missão jesuítica é, sem dúvida, um ponto de partida crucial para a gente entender a formação do Brasil com toda a sua complexidade. Levanta questões importantíssimas sobre esse encontro que foi também um choque de culturas, né? Sobre essa relação intrincada entre a fé e o poder político. E é fascinante pensar como essas primeiras ações lá no século XVI, com todas as suas intenções declaradas e talvez não declaradas, com todas as suas contradições, continuam a ressoar. Elas reverberam na nossa identidade, nos desafios sociais e culturais que a gente enfrenta hoje, de maneiras que às vezes nem percebemos tão claramente. É um legado que convida muito mais à reflexão do que a resposta simples, né?